Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Maico Oliveira. Eu sou o Adrian Lemos. Olá, ouvintes. Eu sou o Guilherme Andrade. Olá, pessoal. Aqui é o Roger Manrique. E está começando mais um Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa. Salve simpatia. Olha, é o seguinte, hein? Mais uma vez o Papo de Calçada abre espaço na sua escala de pautas para tratar de um assunto importante de repercussão nacional, assim como aconteceu lá na greve dos caminhoneiros em 2018 e tantos outros exemplos. Embora esse aqui esteja mais restrito ao estado do Amapá, foi um assunto que tomou grande repercussão e surgiu ali junto com as eleições americanas, né? O estado do Amapá em um dado momento chegou a ficar 95% do estado sem energia. Boa parte das cidades ficaram sem energia. Então o nosso objetivo aqui é reunir um time de técnicos e especialistas, o pessoal do Volt Ampere. O Guilherme também faz parte lá do podcast do Volt Ampere, para marcar uma posição e procurar, o nosso desafio é procurar explicar de uma forma diferente o que aconteceu, diferente do que a gente vê em boa parte da imprensa, no próprio YouTube também, porque, vamos dizer assim, a gente está dentro da área de manutenção, de certa forma, então algumas coisas que a gente viu lá ocorre que faz parte do nosso dia a dia, é até normal, mas quando toma uma proporção nacional, algumas pessoas pedem decisões mais rápidas que não necessariamente condizem com a realidade. Então o desafio é esse. E para situar o ouvinte do que aconteceu e para a gente começar o nosso bate-papo, eu pediria gentilmente que o Roger explicasse o que aconteceu e depois que cada um desse aí as suas primeiras pinceladas do que achou desse caso, da situação, da repercussão. Em que pé estamos nessa situação do Amapá, e também a gente vai aproveitar para puxar um assunto que a gente queria falar faz tempo, que é a questão energética aí no Brasil, beleza? Roger, por gentileza. Então, pessoal, na noite do dia 13 de novembro, pelos relatos, existem duas versões. Uma delas é que caiu um raio num dos transformadores da subestação de Macapá. E esse raio acabou fazendo com que o transformador 1, que é um transformador que rebaixa uma tensão de 230 mil para 69 mil volts, esse transformador incendiasse. Esse incêndio acabou atingindo um segundo transformador que ficava do lado dele, que é o TR2, que também foi... por causa do calor das chamas, ele também foi avariado. A outra versão que também a imprensa ou que rolou por aí é que esse TR2, o transformador 2, ele estava com um problema de alguns meses já, que é a contaminação do óleo. Como é que funciona um transformador? Dentro dele, além das bobinas de cobre, existe um óleo que tem duas funções. Uma ele é um óleo isolante, e também esse óleo circula para fazer o resfriamento do transformador. Só que tem que ter um cuidado muito grande com esse óleo, porque ele acaba ficando ácido. Ele tem a gente faz uns ensaios lá e mede a acidez, e para quem lembra das aulas de química da 8ª série, ácido e metal são duas coisas que não combinam muito bem, né? Mas quando a gente fala de ácido, a gente não tá falando de que vai sair corroendo tudo, né? Não é isso, não né? Não é o ácido sulfúrico que nem a gente pensa em ácido, né? É que tem uma determinada faixa de pH desse óleo, e dependendo da quantidade de utilização, esse pH ele vai abaixando, e isso significa acidificar esse óleo, né? Mas ele acaba comprometendo a isolação massa para massa, né? Faz a degradação do metal, isso, né? E essa segunda versão é que, como esse transformador estava com esse problema do óleo, parte da carga estava sendo só fornecida pelo TR1 e fez com que o TR1, o trafo 1, entrasse em sobrecarga
e acabasse incendiando. Então existem essas duas versões, a do raio e a da sobrecarga. A subestação de Macapá, ela tem, na verdade, 3 transformadores. Existe o trafo 1, que pegou fogo, o trafo 2, que foi avariado pelo calor do trafo 1, e existia um trafo de backup, que era o TR3, que já tinha sofrido um incêndio em dezembro do ano passado, em dezembro de 2019, e ele estava desde 2019 em manutenção. Então, essa empresa estava trabalhando sem backup e só com esses 2 transformadores, porque a potência que o estado do Amapá consome é maior do que o que esses 2 transformadores poderiam entregar. A verdade é que no Amapá aconteceu o verdadeiro quem tem 2 não tem nenhum, né? É aquela coisa de backup. Olha, antigamente, cara, que a gente fazia backup em disquete, era mais fácil a gente ver isso, né? Que a gente tinha um backup no disquete, chegava na apresentação lá na faculdade, colocava lá, e o teu principal e o teu backup estavam ferrado, né? Então sempre é bom ter mais de um backup. Nesse caso, a subestação não tinha nenhum backup. Quando o Roger fala trafo, para os leigos, a galera que não é da tecnologia, que eu acredito que grande parte da nossa audiência no Papo de Calçada, pelo menos, é de gente que não entende muito de elétrica. Quando ele fala trafo, entenda também transformador, tá? Existem esses 2 nomes, tá? Trafo e transformador são utilizados para esse tipo de equipamento. Mas só para dar uma situada, o que acontece na questão de geração, transmissão e distribuição de energia, a energia ela é gerada numa usina. Essa usina ela pode ser tanto eólica, hidroelétrica, que a maior parte do Brasil é por energia hidroelétrica, pode ser termoelétrica, nuclear, solar, isso vai depender da região, do tipo de usina, isso não interfere, mas gerou-se a energia na usina, é preciso levar essa energia até as cidades. E a partir daí começa a parte da transmissão de energia. Então, depois que a energia é gerada, ela passa por uma subestação, tá? Uma subestação elétrica, para fazer o seguinte: a energia ela é gerada numa determinada tensão. É preciso elevar essa tensão da energia, porque existe uma relação de corrente e tensão. E aí você quer saber melhor como funciona essa relação? Indico você a procurar lá no podcast do Volt Ampere. Tem um podcast só sobre isso. É o primeiro episódio do Volt Ampere, então você vai lá e lá tem explicado tecnicamente tudo como funciona essa relação corrente-tensão. Fazendo um resumo, a ideia é simples. A potência é igual a tensão vezes a corrente. A potência é uma coisa que não muda. Idealmente, né? A gente sabe que existem perdas e tal, mas falando no mundo ideal, a potência que é gerada em Itaipu, em Angra, em qualquer desses outros exemplos que o Gui falou, é consumida pelas casas, pelas indústrias. E no mundo ideal, essa potência que é gerada é consumida, então ela não muda. O que muda é a tensão e a corrente. Nesse exemplo que o Gui falou, é uma subestação elevadora. A gente vai elevar a tensão, porque se a gente eleva a tensão, a gente mantém a potência diminuindo a corrente. Porque as perdas que a gente tem, que a gente chama de perdas ômicas, que são as perdas por calor, ela é dependente da corrente. Não só isso também, mas a bitola do cabo, ou seja, a grossura do cabo, quanto maior a corrente, maior tem que ser essa bitola também, né? Senão não aguenta. Então precisa para essas 2 relações, tanto da perda, né, da energia, quanto também para conseguir transmitir, né? A gente está falando de potência muito grande. Quando a gente pensa nesse caso, assim, por exemplo, na nossa tomada ali, a gente recebe 127 ou 220 volts. E quando a gente fala de transmissão, a gente está falando no mínimo 10.000 vezes, né? Na verdade, no mínimo 1.000 vezes isso. Então a gente fala de 1.000 volts. O Roger estava falando da subestação de 69.000 volts, 200.000 volts na transmissão, que é por essa questão da relação realmente de transmissão e perda ômica. Exatamente. E depois dessa transmissão, é preciso, quando chega nas cidades, abaixar a tensão, né? Porque a gente, como foi dito aqui, você usa na sua casa 220, 110, dependendo se for uma oficina, alguma coisa assim, tem até uma
uma tensão trifásica ali e tal, para ligar motor, essas coisas, mas de qualquer forma você precisa abaixar, né? Quando você chega na cidade para distribuir, que aí é uma outra fase, né? Então nós falamos de geração na usina, de transmissão até chegar nas cidades, e quando chega na cidade você passa por uma outra subestação, que vai ser uma subestação abaixadora, que vai abaixar a tensão e depois é distribuída para as casas, né? Então, o problema que aconteceu foi na subestação abaixadora, não foi? A gente tem no Brasil um negócio chamado Sistema Interligado Nacional. Como a gente pode utilizar, por exemplo, a energia gerada em Itaipu pode ser usada lá em Macapá. Então, quem faz essa interligação é esse sistema interligado nacional, que ele envolve várias fontes geradoras e tem vários troncos de transmissão. O que aconteceu no Macapá foi que na subestação que pega essa tensão do sistema interligado nacional e joga para a distribuição em 69 mil volts. Então é um pouco antes de chegar nas casas, porque geralmente nas casas a gente baixa de 69 mil volts para 13,8 mil volts. Então o que aconteceu no Amapá foi uma estação rebaixadora, mas não foi a de distribuição para a cidade, né? Uhum. Porque existe todo um sistema, né? Ainda vai para dentro da cidade. No poste da sua rua, por exemplo, na maioria das ruas existe um transformador, né? Nas grandes cidades é muito fácil. No seu bairro, se você der uma rodada no seu bairro, você vai ver um poste com equipamento bem robusto, assim, ligado nos fios. Aquilo ali provavelmente vai ser um transformador. Se você pesquisar na internet aí o que é um transformador, né, desse de 13,8 kV, é bem fácil de você encontrar no seu bairro. Então esse transformador ele abaixa para baixa tensão. Mas tem um agravante ainda, Gui, que esse transformador que a gente vê nos postes é um transformador que a gente até consegue comprar ele, dependendo, assim, falando bem leigo, a gente consegue comprar em balcão. A gente consegue comprar um transformador rebaixador de 13,8 para 220 ou para 127 volts, assim, ó, a pronta entrega. Principalmente para quem é da área rural, né? Isso. Um transformador desses que pegou fogo era de 150 MVA. É um transformador que eu te garanto que existem casas menores do que um transformador desses que são habitadas, sabe? Então, o bicho é gigante. Ele é gigante, ele é muito grande. E, além disso, o transformador do lado também, que pegou fogo, o TR2, ele nem chegou a pegar fogo no transformador em si, ele pegou fogo só nas muflas, que são aquela parte que a gente olha no transformador. Quando vocês olharem nos postes, a mufla é aquela parte de cerâmica que fica entre o cabo e o transformador. Ele não chegou a ser totalmente avariado, mas as muflas deles foram perdidas. E o tempo de entrega de um transformador desses é 6 meses, no mínimo, assim, sabe? Se tu ligar para a VEG agora e pedir um transformador de 150 MVA de 230 para 69 kV, o cara vai rir na tua cara e vai dizer, só para metade do ano que vem. Eu vi num canal do YouTube, eu até compartilhei o vídeo com vocês, o rapaz explicando muito bem, eu até vou pegar aqui para dar os créditos para ele. Gaiola de Tesla. Ele falando que muitas vezes esse tipo de transformador ele é feito por encomenda, né? Porque existem especificações da região, do tipo de carga. Não, até a umidade, né? Influencia tudo. Tudo influencia. Essa parte da eletricidade, ela é muito específica. É uma coisa assim, que o mínimo detalhe importa. Não é a mesma coisa da sua casa. Tá? Muita gente às vezes pergunta, por que não comprou outro? Por que não sei o que? Por que isso? Por que aquilo? Esse tipo, quando a gente está falando nesse nível de tecnologia, de eletricidade, que é muita potência, é coisa muito robusta, o mínimo detalhe importa. Então as especificações do tipo de óleo que é usado, do tipo de conector, o tipo de cabo, o tipo de ligação, tudo importa.
Tá? Então, esse tipo de equipamento não é uma coisa assim que você, como o Roger falou, que existem transformadores, pessoal da área rural consegue comprar, ou se você tem uma oficina na sua casa e precisa de um transformador monofásico, por exemplo, bifásico, só para alimentar você ali, você consegue esse tipo de equipamento comprar, porque não tem muita especificação, é uma coisa mais padrão. Agora, quando a gente está falando de subestação, não. É uma coisa que depende de muito, sabe? Depende muito do detalhe. Então, se você vai, até mesmo quando foi ali transportado, né? Que eles chegaram a pegar um transformador de uma subestação para levar para outra, para atender. Todo esse processo de desmontar, levar, montar de novo, até ligar novamente, existe ali problemas de você colocar a tensão certa, ajustar o equipamento e tal. Então não é uma coisa muito simples, né? Então vou fazer essa inversão aí de pauta, ou abrir mais um leque e passar pro Adrian também, chegar junto na conversa, que é o seguinte: eu trabalho na indústria, entendeu? Então eu não tenho essa questão de geração, transmissão e distribuição de energia, eu não lido com isso desde 2011, então eu tô muito por fora. Então eu tô aqui mais de curioso, fazendo as vezes do público para aprender com vocês o que de fato aconteceu, embora esse vídeo da gaiola de Tesla tenha me ajudado muito a compreender o que aconteceu. Mas na indústria a gente trabalha com um negócio chamado de criticidade de ativo. Nesse sentido, os ativos de uma subestação seriam os próprios transformadores. Então, a criticidade que a gente avalia no seguinte sentido: se parar um transformador, o quanto eu comprometo o meu processo, que seria a transmissão ali de eletricidade para as cidades, né? Como o Roger explicou, se parar 2 transformadores, você ferrou o processo, porque o que a cidade consome ali, você tem que alimentar com 2 transformadores. Então, é necessário que exista um tipo de cuidado preventivo com esse tipo de transformadores periódicos. Tem várias normas que embasam tudo isso. Eu cheguei a trabalhar um período da minha vida com um projeto aí junto com a concessionária, fazer a manutenção preventiva de subestação, reaperto, análise de óleo, análise cromatográfica, essas coisas. E não podia falhar. Inclusive a concessionária, depois a gente pode entrar nisso também, eles são bem rigorosos, porque a população tem a visão aí completamente errada. E o que me preocupou desse fato todo é que tinha um transformador parado há mais de um ano. Se isso acontece aqui na indústria, um ativo de criticidade A, embora tenha um 3, eu não consigo classificá-lo como criticidade B, embora tenha um 3, parado mais de um ano, era demissão na certa. E uma galera pra rua, não tem explicação. Agora, eu não tenho essa informação também. Pode ser que o valor de manutenção ali tenha sido tão alto que a aprovação ainda estava em discussão, ou estava parado com burocracia, ou eu tinha alguma relação com a empresa que estava cuidando que foi decretado falência, se eu não me engano. Mas, a meu ver, a maior falha foi aí, porque a gente convive muito na indústria com paradas inesperadas e as pessoas ficam perguntando: quando é que vai voltar? Quando é que vai voltar? Vai voltar a hora que tiver que voltar, igual o Roger falou. 6 meses, então não é de uma hora para outra. É isso que a gente queria passar para quem tá ouvindo, para ter um outro lado, porque no Twitter, na imprensa, tinha uma choradeira aí como se fosse simples de resolver. Então, Adrian, queria te trazer aí para conversa o que você enxerga aí que foi de uma maior falha, o que você já queria tirar aí da roda para desmistificar algumas coisas, enfim, a sua visão técnica do que ocorreu. Bom, muito que eu vi, assim, e até eu me pergunto qual é a grande quantidade de política que também está envolvida nisso. Total. Quando a gente fala de subestação, nesse caso, de quem é a responsabilidade? É do Estado? Então é do governo do Estado? É da concessionária? É de quem tá administrando aquele ponto da concessionária? Quem é a responsabilidade? Foi como você falou, beira o absurdo. Há quase um ano a gente ter um transformador parado, e por mais que nós tenhamos as criticidades do sistema, a gente tem um fator. Essas coisas já são de certa forma esperadas. Quando um produto desse ele é criado com uma vida útil. Isso já é previsto.
Então, todo mundo já sabia que aquilo uma hora ou outra ia parar. Provavelmente, como nós já vimos em diversos outros desastres, bem entre aspas, aqui tô fazendo entre aspas com as mãos, o querido ouvinte não tá vendo, mas eu tô fazendo. As empresas normalmente sabem dos problemas que estão acontecendo, mas às vezes preferem não tomar uma atitude de resolução. Então, eu até entro e jogo na roda aqui, quanto de política que tem envolvido nisso, né? Pois é, porque teve algumas decisões judiciais afastando algumas pessoas de alguns cargos e também teve uma decisão judicial exigindo que a energia voltasse até um determinado dia. O próprio ministro de Minas e Energia teve que conversar com essa instância, dizendo que era praticamente impossível que isso ocorresse, né? Tem muito a ver também com a questão de quem vai fazer a regulação, porque eu ouvi relatos de que esse transformador estava há 5 anos sem manutenção. O Michel sabe, né? Na indústria a gente é muito cobrado por essas coisas, porque ainda mais quando é uma coisa crítica, assim, né? O Amapá, ele tem uma característica que ele tem só 16 municípios. Desses 16 municípios, 13 ficaram sem energia. E justamente são os mais populosos. Então a gente vê ali que foi 90% da população do estado ficou no escuro. Tem um lugar, se eu não me engano, no site da ANEEL, que ele mostra esses eventos de desligamento. Então, se volta e meia uma subestação precisa ser desligada. O que difere para nós aqui é que a gente tem outras rotas. Tá? Então, se tu olhar no mapa do Sistema Interligado Nacional, tu vai ver assim, que a densidade de rotas que tem aqui no sul, sudeste, um pouco do centro-oeste, é infinitamente maior do que no norte, né? Então, assim, se precisar parar uma subestação aqui em Curitiba, provavelmente a gente vai parar de pegar a energia de Foz do Iguaçu e pegar a energia de uma termoelétrica que está rodando lá no Rio Grande do Sul, sabe? Sei lá, Sim. A gente tem essa possibilidade e a gente acaba nem percebendo essas falhas, sabe? Só que num estado assim que é historicamente deixado para trás, né? O norte, o nordeste, historicamente eles são mais renegados, porque não sei se é por causa da densidade demográfica deles lá, que é muito baixa e não dá muito voto, ou sei lá, ou porque já venderam metade da bauxita do Amapá para o exterior e estão só esperando que vinham as multinacionais levar tudo embora e vender o alumínio para nós a preço exorbitante, que isso não é levado em conta, sabe? Eu acredito muito nessa questão pelo Amapá ser um estado pequeno, né? É pequeno em população, 829 mil habitantes. Aqui é a região que eu moro aqui, sabe? O Vale do Rio Doce. A minha cidade aqui, Campinas, já tem mais de 1 milhão de habitantes. Eu acho que isso também contribui, nesse caso da politicagem, daquela coisinha, não vai dar problema, sabe? Tem pouca gente, tem pouco voto, então não é uma preocupação. E é um tipo de estado também, que a gente sabe, que impera a questão de famílias nos governos, então é aquele reduto eleitoral que ninguém nunca faz nada, ninguém põe a mão. É o próprio governo do estado, a diretoria lá da CEA, que é a concessionária, tem, sabe, histórico de familiares e tal. E foi até uma coisa que eu tava conversando, batendo papo antes, né, nos grupos de WhatsApp, falando, aqui em Minas Gerais, a CEMIG, que é a concessionária de energia, ela sempre foi encarada como uma plataforma de governo do estado. Sempre foi usada como propaganda para o estado, para uma boa administração. Tanto que o governador eleito aqui, o Zema, do Partido Novo, chegou falando que ia privatizar, que ia ser aquilo outro, ia fazer acontecer. Ele praticamente não pôs a mão na CEMIG, porque ele percebeu. Ali não é só você chegar e privatizar, é uma grande empresa, é uma grande plataforma. O Aécio Neves usou muito da CEMIG para se promover para o Brasil. A CEMIG é a melhor energia do país, é aquela coisa toda e tudo mais. Então me espantou ver o descaso com esse tipo de empresa lá, que é capital misto, né, que é 49
privado, 51 no governo, que é uma coisa assim que geralmente se usa, né? A energia ela é usada como plataforma de governo para mostrar, então isso mostra também outros tipos de carência que o estado lá, o estado do Amapá sofre, né? De você estar ali, né, naquele tipo de política arcaica, né? Que ainda se pratica muito nesses pontos distantes do centro do Brasil, né? Isso para mim ficou claro. Para mim tem sim influência no descaso de tudo que aconteceu. Não é normal você ter um equipamento, seja ele qual for, ficar um ano parado, um ano indisponível. Ainda mais um equipamento de subestação, que é um equipamento crítico. É um equipamento que necessita. São 3 ali trabalhando, né? Se um já tá fora, se mais um desse problema, sabia que não ia dar conta, sabia dar apagão. Então, assim, é um descaso. Agora, sabe uma coisa que eu acho bem interessante, que esse caso expôs para todos nós? A energia é algo que tem aí pouco mais de 120 anos, 130 anos, que faz parte da nossa vida mesmo, né? E é uma tecnologia que a gente não dá o devido valor. Nós só prestamos atenção nela no momento que a gente fica sem. E esse acontecido que teve no Amapá foi um acontecido extremamente infeliz, mas que demonstrou a importância dessa tecnologia na nossa vida. Ela faz tão parte da nossa vida que a gente esquece que ela tá ali. E a falta dela foi extremamente notada por muita gente. Principalmente por quem ficou sem. Boa. O vídeo do meteoro, ele expõe isso que você falou. Inclusive, a falta de energia resulta em falta d'água, né, por causa do bombeamento. Não só falta d'água, como falta de combustível também. Sim, coisas essenciais. Você não tem energia para rodar bomba nenhuma, né? Você cria um caos. E não só isso. Nos últimos anos, um outro eletrodoméstico que se popularizou tanto, e a gente às vezes não se dá conta, é a geladeira. E ela funciona na base da energia. Sem geladeira você não tem comida, né? Exato. Cara, Amapá fica na linha do Equador. Então, ar-condicionado também, né, cara? Também que... Ventilador, né? Que seja. Ventilador, que seja ventilador, assim. E isso também traz outra questão de que rolou no Twitter também, nos primeiros dias de apagão, o pessoal falando do absurdo que é a conta de energia de uma casa assim, com 2 pessoas lá no Amapá, né? Chega assim a R$1.000, R$1.200 uma casa com 2, 3 pessoas em casa, sabe? Assim, a tarifa deles é muito alta. Nossa, aqui eu pago R$300 por mês, eu já acho absurdo já. Aí, nesse caso, Roger, a gente tem uma questão, né? Grande parte do fornecimento de energia no país, ele é feito por Itaipu. E é óbvio que quem tá mais próximo de Itaipu vai pagar uma tarifa mais baixa. Mas o Amapá, ele tem cogeração lá. Os rios do Amapá, como a gente estudou na escola, lá na aula de geografia, eles são rios de planície, né? Eles são os rios que não são os mais indicados para gerar energia. Então, eles são rios navegáveis e tudo mais. Mas o Amapá, ele tem termoelétrica lá, que gera energia suficiente para eles, sabe? O custo da termoelétrica também? A termoelétrica é uma energia cara. Além disso, o Amapá, se eu não me engano, ele não tem uma estrada que liga o estado ao Brasil, digamos assim. Ele é um estado que é uma ilha praticamente, por causa justamente desses rios. E então isso encarece mais ainda o transporte do diesel, ou que seja eu não sei qual que é, se é diesel ou é gás natural que roda essas termoelétricas. Então isso realmente faz com que a energia seja muito cara. Além disso, se ele quiser usar uma energia mais barata, justamente por causa da distância que ele está das nossas fontes geradoras aqui do sul, né, que a mais conhecida é Itaipu, provavelmente, eu não sei como é que é tarifado, só por megawatt, ou se tem... se eles levam em conta a perda que existe daqui da geração do sul até levar ao norte lá. Porque, cara, a gente paga aqui em casa, como eu falei, 300, 400 reais, e a gente tem todo o conforto que uma casa moderna tem. E eu ouvi ali casos no Twitter de gente que era assim, a mãe, a filha, o marido, um ar-condicionado, uma geladeira e uma televisão. Cara, R$1.000, é um absurdo isso.
A gente pega esse problema, vê que ele é um retrato do Brasil, ele vai ser solucionado, mas não vai ser solucionado de maneira idealizada, pro bem e pro mal. A gente está no Brasil, um país periférico. O que eu queria perguntar a vocês é como é que tá essa questão da energia. Eu acho que o Adrian, ele comentou, ele ia entrar mais nesse assunto no Brasil, porque tem países que pensaram antigamente isso de uma maneira estratégica, chegaram a uma posição confortável hoje, entre aspas, mas o Brasil, infelizmente, o Brasil não foi assim, tá com algumas dificuldades, mas é o que eu falei, desde 2011, que eu não tenho intimidade com esse tema. Queria ver com vocês como é que tá essa questão de geração de energia, se tem dificuldades no futuro, se a gente está conseguindo suprir aí, fazer usinas eólicas, etc. O Adrian falou aí a questão de Itaipu, que a grande parte da energia do Brasil é gerada lá em Itaipu, mas a gente tem que pensar também para onde que a energia de Itaipu vai, porque a gente tem estados, por exemplo, como São Paulo, que gastam uma grande parte, talvez a maior parte da energia produzida. Então, se você for pegar, por exemplo, Minas Gerais, que eu conheço, Minas Gerais, eu não acredito que Minas Gerais dependa de uma grande parcela de Itaipu, porque aqui tem muita usina hidrelétrica, né? Próximo à minha cidade aqui mesmo, num raio aí de 300 km, eu acho que tem umas 2 ou 3. Tem muita usina hidrelétrica. Aqui é um estado propício para isso. Então, assim, a gente tem que ver se, por exemplo, no Nordeste chega a energia gerada em Itaipu, vai para o Nordeste, vai para o Sul. Esse cálculo, assim, quando o pessoal falar assim, existe um sistema integrado de energia. Então a energia gerada em todas as usinas está integrada e não sei o que. Mas não é exatamente assim. Não é porque é gerada energia e as transmissões estão integradas que, por exemplo, aqui na minha cidade é utilizada a energia gerada lá em Itaipu. Talvez a energia que abasteça a minha cidade, Governador Valadares, seja gerada por uma outra usina que não tem nada a ver com Itaipu. E que talvez, se essa usina cair, não vai ser só chegar lá, ligar, vamos dizer assim, o cara da usina daqui de Baguari, vou dar um exemplo, que é a usina mais próxima aqui, usina de Baguari. A usina de Baguari caiu. Não vai ser só o cara ligar, passar um zap lá para Itaipu e falar assim, aqui, manda energia aqui para Baguari que aqui caiu. Não é assim que funciona. É um sistema muito bem programado, é muito automatizado. Por exemplo, assim, uma usina conversa com a outra, uma subestação conversa com a outra. E esse caso de ligamento e desligamento de cidades, isso é muito mais questão de subestação do que de usina, tá? Então talvez o problema do Amapá não seja a questão das usinas, de lá não ter usina, é uma questão de subestação. A logística, o esquema de subestações lá não seja pronto para, vamos supor que essa subestação aqui caia, que é uma coisa que acontece, o Roger falou isso, acontece direto, gente, subestação sair, sabe, usina parar em época de seca, usina não conseguir produzir, e aí a subestação não recebe mais daquela usina e precisa vir outra subestação, integrar ali, distribuir energia. Isso é um sistema muito complexo que não é só você chegar e falar assim, liga de lá para cá, de aqui para lá, não é assim. Por exemplo, se uma subestação cai, vamos pegar 2 subestações, tá? Vou tentar dar um exemplo mais claro. Subestação A abastece a cidade X, subestação B abastece a cidade Y. Vamos supor que as duas trabalhem ali 60% da sua potência, né, abastecendo cada uma das cidades. Se a subestação A não consegue fornecer para a cidade X, ela vai pedir energia da subestação B, né? Vai ter ali todo um sistema para suprir a cidade. Porém, se a subestação B que abastece a cidade Y, ela passa a distribuir energia para outra cidade lá, ela vai deixar de suprir a cidade Y.
Então não é uma coisa assim de liga aqui, desliga aqui, não. Você tem outras cidades. Então, por exemplo, uma cidade do porte da minha, Governador Valadares, que tem hospital, muito hospital, tem muita indústria, tem muito banco, é uma cidade polo. Se aqui, a subestação que abastece aqui, ela cai, a cidade de Governador Valadares, ela tem uma prioridade. Então, outras subestações vão vir para cá, vão mandar energia para cá para suprir aqui. Mas isso quer dizer que vai ter cidades menores, cidade de 5 mil, de 10 mil habitantes, que vai ficar sem energia, porque energia não brota do nada. Igual a gente falou, a energia que é produzida na usina, ela chega na cidade, ela não multiplica, ela não aumenta, não diminui. Aquela quantidade de energia ela é gerada e ela chega aqui. Se tem uma demanda muito maior, se por algum acaso existe uma demanda muito maior, não tem como, você vai ter que tirar de um para dar pro outro. É a situação do cobertor curto. Foi mais ou menos o que aconteceu agora nos últimos dias do apagão lá do Amapá, que eles conseguiram ligar algumas termoelétricas e até ficou famosa a imagem no Twitter também, mostrava o nosso fungo presidencial ligando um gerador termoelétrico e depois a rede de energia toda pegando fogo. A concessionária disse que era por causa do vento, que os fios ficaram batendo um no outro e tal. Eu realmente não sei qual foi a causa lá, mas as imagens são bem chocantes, assim, com o perdão do trocadilho. O que acontece? Esse termogerador, ele não conseguia fornecer energia para o estado inteiro. Ele não conseguia fornecer energia para os 16 municípios. O que foi? Eles estavam fazendo um rodízio. Ficavam 6 horas uma parte da população com luz, 6 horas uma outra parcela da população com energia, né? Existem esses limites também, né? O sistema, ele é feito para aguentar uma certa quantidade de energia passando por ele ali. A gente não pode sobrecarregar o sistema com o risco de acontecer algo semelhante ao que aconteceu com o transformador naquela segunda versão lá, de que um dos transformadores foi sobrecarregado e ele acabou pegando fogo. Sabe o que isso me lembra? É curioso, porque só nesses casos que as pessoas têm noção de que recursos são finitos e de que é um jogo quase que de soma zero. Me lembra muito aquele ditado de que algumas pessoas querem ter estrada boa, mas não querem pagar por isso, entendeu? E nesse caso também, assim, eu não sei exatamente o que aconteceu. Vou ser bem sincero aqui, não vou acusar, falar assim, deu fogo lá, quando, né, deu aquele espetáculo todo lá, parecendo fogos de artifício, quando religou, foi por isso, não sei. Uma suspeita que pode ser, é que como esse gerador da subestação queimou, aquilo ali pode ter gerado problemas pra frente. Outros equipamentos pra frente pode ter queimado, pode ter fechado curto, pode ter acontecido um tanto de coisa, e os caras despreparados como são, porque esse negócio de você tem gente, um equipamento da subestação está há 1 ano parado, sem dar manutenção. Isso não existe. Se você tem um tipo de concessionário de energia que aceita isso, você acha mesmo que os caras, antes de ligar um outro gerador, eles foram lá conferir se tinha religador funcionando bem, se tinha transformador de baixa tensão funcionando bem? Você acha que os caras foram olhar isso? Os caras simplesmente tocou o barco. Vamos aí, vamos falar que a gente tá fazendo alguma coisa e vamos ligar. Então esse fogo todo que pode ter acontecido, pode ter sido, cara, rede que ligou ali e deu, sei lá, veio de um lado, veio do outro e fechou curto, entendeu? Pode ter acontecido um monte de merda. Até um banco de capacitor que ficou ligado lá, dá um curto no gerador lá. Um hospital que tava com o gerador ligado e os caras não mandou desligar para ligar a subestação, entendeu? Gente, é muito complexo. Isso que é importante a gente falar, que energia é muito complexo. É um sistema que, para funcionar da forma como funciona hoje em dia, exige muito trabalho, é uma questão de 24 horas de monitoramento, é muita automação envolvida, é equipamento de alta qualidade, tá? Então não é uma coisa arcaica, uma coisa que qualquer Zé, João, sei lá, quem for mexe, sabe? Não é assim que funciona. É muito engenheiro, é muito técnico qualificado, é muito complexo todo esse sistema. Exatamente. Quando eu trabalhava com
junto à concessionária com manutenção de subestação, você tinha que agendar com antecedência, você tinha que mandar o memorial e a RT, a responsabilidade ali no sistema, a concessionária avaliava, no local você tinha que você tinha que ser pontual, se não levava expor, tinha que o responsável estar lá, senão não rolava. Então não é muito criterioso, não é tão simples quanto algumas pessoas na internet falam que é. Mas como ficou claro aqui no programa, já a maior falha foi nessa questão de monitoramento preventivo e também a própria situação ela expõe, né? Não derruba, expõe algumas questões. O Roger falou ali da agência reguladora, regulação, monitoramento e verificação. Derruba também essa questão de que joga na mão da iniciativa privada que resolve. Eu sei que alguém tá ouvindo aí vai falar, mas era 49%, e também a gente falou pouco aqui do governo federal, mas é para mostrar que para as pessoas que nessa situação, por mais que a gente ache ele um imbecil completo, que na Secom diz que tem óleo diesel nos transformadores, mas essa questão tá muito mais restrita a problemas lá da subestação mesmo, um quê aí de azar por ter explodido e danificado o outro transformador e incompetência, porque se esse transformador não tivesse sido danificado, o outro estava 1 ano parado, né? Então a maior falha que a gente identifica nesse episódio foi ali. Além do grande absurdo também de ter uma única subestação para basicamente alimentar o estado inteiro, né? Exatamente, só em 2015, né, de acordo com aquele vídeo do Gaiola de Tesla, que o estado foi ligado no sistema integrado brasileiro que o Roger explicou agora há pouco e que o Guilherme colocou algumas observações importantes agora há pouco. Seria ideal, em cima do argumento que o Guilherme falou, além do sistema integrado, ter o dimensionamento ali das usinas, mas isso é inviável. Estamos falando de Brasil, a realidade, como foi falado, esse problema vai ser resolvido, mas de maneira superficial. É que tem outra coisa, assim, a gente pensa assim, é mais ou menos como a crise da água, que o pessoal diz, toma banho mais rápido, fecha a torneira. Daí tu vai ver assim, o consumo doméstico representa 5% do consumo total, que quem consome mesmo é agronegócio. A energia é a mesma coisa, cara. Tu pode trocar todas as lâmpadas da tua casa por lâmpada de LED, tu pode tomar banho mais rápido no chuveiro elétrico, sei lá, trocar a tua geladeira por uma geladeira mais eficiente. Mesmo assim, a parcela que a população usa de energia é ínfimo comparado com a indústria, sabe? Então, se não tiver uma indústria que vai lá no Amapá, que vai exigir mais energia, eles não vão fazer. A iniciativa privada, se eles não vê que vai ter um retorno quase que imediato, eles não vão arriscar. E querer colocar isso daí, um consumo baixíssimo de 16 municípios, que somado não dá o tamanho de Campinas, os caras não vão investir. Então é assim, infelizmente essa realidade do Amapá vai se prolongar por muito tempo, sabe? Porque as indústrias que estão lá explorando a bauxita, elas já têm a energia que eles precisam. Eles já têm, de repente, até uma cogeração deles lá que eles nem precisam do SNI. Isso, exatamente. Até porque uma coisa que a gente não discute é que infraestrutura é caro. Você montar infraestruturas é caro. E um grande reflexo disso, de que infraestrutura é caro, a maior parte das pessoas pode ver na própria internet cabeada que recebe na sua casa. Costuma ser muito caro e com uma qualidade muito ruim. Porque muitas das empresas não querem investir na infraestrutura necessária para entregar um serviço de qualidade. Exatamente, e vale também, é isso que o Michael tá falando aí, o Roger falou também da questão da indústria. Isso vale para qualquer setor, né? O Adam tá falando da internet. Cara, não adianta. Não é a população, não é o CPF que muda alguma coisa no Brasil, é CNPJ, entendeu? Por exemplo, o pessoal aí, o presidente falou lá, acabei com
o horário de verão, né? Acabou com o horário de verão. Cara, ele acabou com o horário de verão, ou o governo acabou com o horário de verão, não é porque você achava o horário de verão chato, não. Não é porque você ia lá no Facebook, no Twitter, no Zap reclamar que tinha que acordar mais cedo. Não é por isso, não. É porque não era mais viável, sabe? Chegou um momento que para as concessionárias de energia não era mais necessário. O consumo já chegou a um ponto que fala assim, ó, com o horário de verão, sem horário de verão, não vai mudar nada. Então, pode tocar o barco aí, sabe? Deixa sem, né? Se quiser continuar, continua. Se não quiser, então qualquer coisa, questão de internet, os grandes centros têm internet, fora Rio de Janeiro, né? Que Rio de Janeiro é uma bagunça. Você pega qualquer grande centro no Brasil tem internet, por quê? Porque tem indústria, né? Você vai pro interior, não tem. Uma cidade vizinha aqui, 20 quilômetros, não tem uma internet de fibra ótica. Interior e área rural, né? Tu vê a movimentação agora para instalar 5G é de indústria 4.0. Eles que estão correndo atrás aí por causa da indústria 4.0, da indústria na nuvem e tudo isso também que é o que puxa o investimento, né? Exatamente. Então, assim, uma questão aí que fica para reflexão de todo mundo é isso. Não adianta governo isso, governo aquilo. Os governos, eles não estão preocupados com o bem-estar da população nesse sentido. Entendeu? Eles querem fazer para ganhar voto, eles querem fazer para tirar vantagem para eles mesmos, entendeu? Não existe esse negócio de se privatizar vai ser melhor, se for estatal vai ser melhor. Dificilmente vai mudar alguma coisa. Basta você pensar o seguinte: o governo, ele age para o seu bem, para o seu próprio bem, nos próprios interesses. O cara que tá no governo agora, ele tá preocupado em reeleger, ele tá preocupado... Não existe esse negócio de, vamos fazer porque é benfeitoria, porque, sabe, tá preocupado com o povo. Cara, esquece isso. Nós estamos em 2020, gente. Pandemia aí, a gente tá vendo reflexos disso na rua, sabe? A gente tá vendo gente aí sendo negligenciada, a desdarar aí, sabe? Vamos parar com esse negócio de governo isso, governo aquilo. E a mesma coisa, se você joga pra iniciativa privada, meu amigo, entenda uma coisa: iniciativa privada só quer seu dinheiro. Ele não quer te dar bem-estar também, não. Se ele vai te dar alguma coisa, é porque você tá pagando por isso. Vai ser melhor, vai ser pior, o seu dinheiro vai ser empregado bem, não vai? Cara, não sei, vai depender do lugar que você tá, vai depender da empresa que entre. Não quer dizer que uma empresa vai ser igual a outra, não é porque funciona em tal setor que no outro vai funcionar. Isso é muito, muito particular, sabe? Então, gente, vamos parar com essas besteiras, esse negócio de achar que existe um lado certo, existe um lado errado. E solução fácil. Não existe. Isso, solução fácil, não existe. Na prática, a teoria é outra. Não é papo de comunista, mas é uma questão que é fato na indústria privada ou nas empresas privadas, que se não retornar lucro, não tem interesse. Exatamente. É só você pegar um exemplo da telecomunicação. A telecomunicação no Brasil hoje não existe telecomunicação pública. É tudo, a Vivo, a Claro, a TIM, sei lá, a Oi. É tudo particular, cara, sabe? E eles não vão para cidade pequena, eles não vão para o interior, porque para eles não compensa financeiramente, entendeu? Então não adianta você falar assim, se for particular, se for privado, vai ser melhor. Não, vai ser melhor para quem? Sabe? Eles vão agir no interesse deles, sabe? E se o governo, e aí entra a parte do governo, que é o erro nesse caso, tá? Porque o fornecimento, as concessionárias de energia, elas são muito estaduais, tá? É uma responsabilidade muito ligada ao estadual. A função do governo federal é fiscalizar. A ANEEL, essas outras instituições, elas servem para fiscalizar. O erro e o descaso do governo federal tá aí, em fiscalizar, em chegar lá e a ANEEL e olhar, tem uma subestação aí que tá com um equipamento, um transformador parado já tem quase um ano, vocês não vão fazer nada não? Eu vou botar multa em vocês, entendeu? Vocês têm que pôr isso pra consertar. Ou fazer um plano federal de infraestrutura.
Aí sim, eu concordo, aí é uma falha do governo federal em fiscalizar, em criar planos de infraestrutura, em criar soluções para levar a energia, a telecomunicação, abastecimento de água, todos esses serviços que são básicos, que são necessários para a população, né? E nesse caso a gente está vendo que infraestrutura no Brasil é uma coisa que dificilmente vai mudar, os grandes centros têm, o interior só se ferra. Esse é o Brasil, não tem que tem que lutar, mas a realidade é essa, Bem lembrado que você falou aí eu até ia citar isso, eu esqueci, que na indústria a gente tem os chamados indicadores, e tem um indicador de backlog, no caso, um equipamento de criticidade. Ele não pode ficar mais de 21 dias parado, senão tem que dar a explicação pro corporativo. É lógico que no mundo real, a agência reguladora não vai conseguir fazer isso, mas o monitoramento e verificação, ele deveria trabalhar melhor nesse sentido. Infelizmente, estamos falando de Brasil e deu no que deu, né? O problema, ele se agravou e acabou comprometendo dessa forma. É o que a gente falou aqui, enfim, sem idealizar nada, vai ser resolvido, mas como o Roger bem disse, se alguém propor alguma melhoria, vai chegar na mesa de quem decide e falar, não tem indústria, não tem isso, não tem aquilo, não vale a pena, vamos focar em outras prioridades. É isso. É o famoso deixa pra depois. É o que vai render mais voto agora? São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Pra quem não sabe, momento cultural, quando você faz uma indicação, seja de um livro, série, filme, música, que você gostou, que você recomenda, seja por qual motivo, vamos começar por ordem alfabética, pegar completamente despreparado, me desculpe, mas vamos lá. Adrian, o que você recomenda? Cara, eu tô numa correria danada, assim, não ando consumindo muita coisa, mas queria indicar uma série que eu coloco aqui no meu background quando eu tô trabalhando, o famoso Grey's Anatomy, a melhor série cara, de medicina. Eu vi essa tua indicação dobrando a esquina lá longe, cara. Tá vendo como vocês são, cara? Porque eu não ia falar de Grey's Anatomy, eu ia falar de The Man in the High Castle. Olha como vocês são, tá vendo? Essa aí eu quero assistir. Mas Grey's Anatomy também é uma boa série, tá? Vocês podem assistir, tem 16 temporadas aí na sua rede de streaming vermelha. Eu já assisti umas 8 vezes, assim, tranquilamente. Já até me formei já em medicina. Então, não me formei em engenharia, mas me formei em medicina. Mas, enfim, queria falar mesmo da The Man in a High Castle. É uma série que ela é toda ambientada nos anos 60, mais ou menos, pós-guerra, aonde a Alemanha nazista ganhou a guerra. Então, os Estados Unidos foi dividido em dois. Uma parte foi para que eles chamam de Estados do Pacífico, que são os japoneses, né, que eles ganharam também a guerra quando atacaram Pearl Harbor, e a outra parte faz parte do Reich nazista alemão. Cara, é muito engraçado você pensar nessa outra possibilidade, porque é aquilo, quem manda na história é quem venceu a guerra, né? Sim. E se quem tivesse vencido a guerra tivessem sido os alemães? E aí é bem interessante ver esse estado, que é um estado nazista, e chega momento que você fala assim, caraca, velho, esse nazista é meio humano, olha. Você fica com um pouco... Aí você lembra que ele é nazista e você fala, foda-se, tem que morrer mesmo. Então, mas é uma série que ela tem esses contrastes, assim, e faz você pensar um pouco em ambos os lados, e você às vezes se pega gostando de coisas que talvez você não deveria gostar. Mas é bem interessante esse jogo do The Man in the High Castle. Show de bola, Adrian. Vou assistir, me interessei. Esse tema da Segunda Guerra é o tema que eu mais estudo, assim, na área das ciências sociais. Inclusive, eu descobri recentemente que o Império Japonês, eles denominavam os ataques do kamikaze de choque corporal. Então imagina eles convocando um soldado lá. Não, aí tu vai e vai ter um choque corporal. Tu não volta, né? Não tem 1 em 10. É 0 em 0. É isso aí, Guilherme. Faça a sua indicação. Cara, eu vou indicar
Uma série brasileira, eu até gravei pro TV 15 polegadas sobre, eu e a Mariana gravamos. E essa série chama Desalma, uma série da Globoplay. Tem aí também pra quem não tiver Globoplay em outros lugares. E é uma série brasileira protagonizada por uma galera ali que não é muito conhecida. Tem a Cláudia Abreu, tem a Cássia Kiss. O elenco, assim, é um elenco bem jovem. Tem essas atrizes mais famosas, assim, mais, né, top do Brasil. Mas é um elenco bem jovem, uma ideia muito legal. A história se passa no Paraná, numa colônia ucraniana. E tem ali toda uma questão mitológica da mitologia ucraniana e tal. É muito legal, eu achei muito interessante. Bem feito, um roteiro muito bom. Uma série, por ser BR, que a gente está acostumado, principalmente nesses temas suspense e terror, a qualidade não ser tão boa assim quanto as séries da Netflix e tal, pra mim chegou muito, pra mim bate no nível Dark de produção, sabe? E com um enredo, com um roteiro melhor do que Dark. Só pra eu deixar polêmica aqui pro pessoal ir assistir. Essa série é melhor do que Dark. Mas isso é legal, cara, porque esses streamings nacionais que estão saindo estão estimulando a produção nacional e eles estão ficando, a gente, né, no caso, tá ficando cada vez mais ousado e essa ousadia tá nos levando pra outros caminhos. E tem que ser assim, não adianta, errando e acertando. E aí, meu caro Roger, sua indicação? Bom, na linha de streamings, a minha indicação é uma plataforma chamada Streamio. Mas essa sua indicação é pra gente sair preso do programa ou é Não, cara, não precisa não, mas roda em Windows, roda em Linux, roda em Android, cara, ele integra com Smart TV, com Google Chromecast, tem um plugin chamado Mico Leão Dublado, que ele procura programas dublados, então se tiver criança em casa, Então, essa é uma das minhas indicações, que, cara, eu uso muito, esse Mico Leão Dublado tá muito bom mesmo. E uma indicação menos polêmica, quer dizer, é um pouco menos, mas não tão menos, é o livro do João Gordo, sabe? Viva la Vida Tosca, é uma autobiografia do João Gordo. Um livro muito bom, cara, muito bom mesmo, conta a história dele desde a infância conturbada, que apanhava do pai e tal, aquela coisa bem bem punk mesmo, e até a salvação dele pela Viviana lá, que é a mulher dele, que salvou ele de uma overdose e botou ele no bom caminho. É muito bom o livro, é da Dark Side Books, um livro muito bem acabado, cheio de fotos, muito bonito mesmo o livro. Então, essas são as minhas duas indicações. Ele fala da pipocada pro Dado da Bela? Fala sim. Não, ele fala tem umas histórias com o Cazuza, tem umas histórias com... Cara, assim, é louco. Com Nirvana? Com Nirvana, cara, ele tem muito... Ele conheceu o Dave Grohl antes do Nirvana, cara. Então, quando o Nirvana veio aqui pro Hollywood Rock, o cara já conhecia o João Gordo, não sei o que, era íntimo do Gordo já há muito tempo, cara. Ele conheceu o Dave Grohl numa turnê que ele fez pra Alemanha lá, cara, é muito bom mesmo o livro, cara, vale a pena. Eu vou ler, cara, eu tô querendo ler o da Xuxa também, eu vou comprar esse do João Gordo. A minha indicação é um filme que eu não vi. Assinando cheque em branco, hein? Cheque em branco. O nome do filme é Jonas e o Circo Sem Lona, mas é um filme de 2015. Por que eu tô indicando? Porque quem produziu esse filme foi uma produtora chamada Plano 3 Filmes, e eu vi o mais recente deles, que é Filho de Boi. E eu curti o modo como eles produzem. É um modo não convencional, os atores não leem o roteiro, fazem um experimento onde eles entram em imersão no personagem de uma maneira diferente e ficou em alto nível. Gostei. E a nacional também dá aquela força pra nossa produção audiovisual, igual o Guilherme fez. Na verdade, todo mundo aqui fez, né? Seja em livro ou em audiovisual. Jonas e o Circo Sem Lona tem no YouTube pra alugar, mas vale a pena, gente. Vale a pena gastar esse dinheirinho aí. É uma mensagem que a gente manda pro algoritmo aí de que a gente
prestigie as nossas produções nacionais. Certo, pessoal? Agradecer aí a galera do Volt Ampere. Muito obrigado, tamo junto. Nós precisamos fazer um podcast sobre histórias do chão de fábrica, que você estava falando aí de energia elétrica. Eu preciso contar o dia que uma fábrica rodou ao contrário. Você estava falando de religação aí, a fábrica rodou ao contrário. Isso aconteceu, né? As máquinas ao contrário, o pessoal chamando no rádio. Tá ao contrário, a esteira tá ao contrário. Eu tenho uma experiência horrível com isso aí também. Precisamos fazer esse episódio. Mas é isso, pessoal. Por favor, gente, onde que nós encontramos o podcast Volt Ampere? Bom, o Volt Ampere aí é um podcast que já tem um pouco mais de 2 anos, né? Nosso foco é falar de eletrônica, mas nós falamos de tecnologia de um modo geral. Somos todos amantes dessa grande chaveação de transistores, né? Então tudo que tem esses pequenos componentes a gente gosta de falar. Nosso programa ele é bastante educativo, então por mais que nós falemos de assuntos técnicos, a gente tenta trazer esses assuntos de uma maneira que as pessoas consigam consumir de uma maneira tranquila. Ele tem uma certa ordem para ser ouvido, apesar de que a nossa qualidade muda muito do começo para os últimos programas. Nós estamos em um breve hiato, porque todos nós estamos com uma correria gigantesca, né, Roger Manrique? Então, esse hiato está sendo também para a gente arrumar a casa, nós estamos trazendo mais pessoas para o grupo, para fazer com que esse projeto ele ande cada vez mais e melhor, né? Então vocês encontram o nosso programa em voltamperepod.com, que é o nosso site, e se você também procurar em qualquer agregador de podcast por Volt Ampere Podcast. Show de bola, cara. Eu admiro vocês. Eu falo isso porque eu tô querendo sair dessa área, porque é muita doideira. A gente falou aí de transformador reserva, na indústria não tem nada disso. A manutenção só virou prioridade justamente pelo que você falou, porque tem que dar lucro. Então é todo dia trabalhando no limite. Mas você falando aí dos transistores, eu me lembrei, eu não sei se é Hilton Braga, não sei, um autor aí que tem um livro grossão, em 2005. Eu quase devorei aquele livro, quase zerei. Saudades desse tempo. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Foi a primeira experiência aí como host, responsabilidade, não é fácil substituir aí o nosso Guilherme. Curtam aí as nossas redes sociais. Estaremos de volta na próxima quinta com o Papo de Calçada. O TV na Calçada é aos sábados, né, Guilherme? Corrija se eu estiver errado. O Papo Solo é a qualquer dia, a qualquer horário. Inclusive eu tô devendo vários episódios, mas irei voltar. Inclusive irei voltar, como é que eu posso dizer, fazendo uma espécie de acerto com algumas coisas que eu falei no passado. E é isso aí, rapaz. Faz parte. E é isso aí, gente. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.